Olá, bem-vindos ao Brainstorming, o podcast da enfermagem neurológica, o podcast oficial da Associação Brasileira de Enfermagem em Neurologia e Neurocirurgia, ABNeuro. Eu sou Renan Ribeiro, enfermeiro presidente, e aí tenho a honra de ser o host do nosso podcast, nosso primeiro episódio. Hoje nós temos aqui o objetivo de falar, né, por que precisamos de enfermeiro especialista em neurologia e neurocirurgia. É uma ocasião muito especial, Semana da Enfermagem, inclusive é o lançamento do nosso podcast, videocast, na verdade, e não poderia trazer outro convidado, né, que não fosse a enfermeira, né, Camila Brejeiro, minha parceira de residência da vida, da ABNeuro, né? Quem é a Camila, então, né, para vocês saberem? Camila atualmente é a nossa vice-presidente da Associação Brasileira de Enfermagem em Neurologia e Neurocirurgia, a ABNeuro. A Camila tem a formação pelo Centro Universitário São Camilo, na graduação como enfermagem, também especialista na área da neurologia pela Hospital das Clínicas, na faculdade, né, de medicina da USP. Ela também tem título de terapia intensiva pela Bent, no adulto, e MBA em gestão dos serviços de saúde pela fundação, né, pela Faculdade Getúlio Vargas. Camila, obrigado pelo convite de aceitar esse desafio parceiro. de conduzir, né, a ABNeuro, representar os enfermeiros junto comigo. Sim. E a nossa diretoria, né? Hoje é um papel que nós estamos neste momento. Como eu sempre falo, a ABNeuro é nossa, né? Então todos vocês têm espaço aqui no nosso podcast e nossa associação, na verdade. E pelo desafio de fazer o primeiro episódio, né? Um pouco nervoso, talvez, né? Algo um pouco novo pra gente, mas de novo, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Bora lá. Vamos lá, então. E eu já peço desculpas previamente por essa voz, mas, gente, a gente aqui em São Paulo tá vivendo várias estações em um único dia, então vou tentar não ter uma crise de tosse, tá bom? E vou aproveitar o ensejo e também apresentar o nosso presidente do ponto de vista da sua formação e como ele representa e nos representa como enfermeiros especialistas. Então, Renan também é especialista em neurologia e neurocirurgia, fez residência na Unifesp, Escola de Enfermagem, a Paulista de Enfermagem, né? Renan também tem título de terapia intensiva adulto pela Bent, a Bent é a Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva, então também consolidando aí nossa veia para o paciente crítico e neurológico, né? E é o nosso presidente da ABNeuro, representa muito bem. Quem me conhece sabe que eu não sou de puxar saco, mas ele representa bem mesmo. É um cara que ele tem muita ideia de inovação e ele corre muito atrás. E a gente precisa disso, não só na neuro, mas na enfermagem brasileira, né, Renan? Eu que agradeço aí. Eu tenho o mesmo prazer, eu acho, em compartilhar experiências, né, conectar com os enfermeiros e aprender. Todo dia eu aprendo algo novo. No meu trabalho eu acabo viajando o Brasil, então tenho diferentes realidades. Então acho que isso que enriquece, né? A conversa, a troca, todo mundo aprende um pouquinho. Exato. Né? Bom, como o nosso primeiro episódio, né, o nosso tema então é por que precisamos de enfermeiros especialistas em neurologia e neurocirurgia. Que pergunta, Camila, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, né? De novo, né, nós estamos lançando o nosso podcast na Semana da Enfermagem, então um momento muito importante de posicionamento, né, e como sociedade acho que a gente entende o nosso papel e por isso estamos aqui hoje, né, para falar um pouquinho disso. E o tema da campanha, né, mundial hoje, né, pelo Conselho Internacional de Enfermeiros são, né, os nossos enfermeiros, né, nosso futuro, e é onde inclusive eles enfatizam muito o impacto econômico, a importância de valorização do profissional de enfermagem, do profissional enfermeiro. Então a ideia é trazer essa valorização, esse contexto sociopolítico que a gente vive hoje, que é extremamente importante para a prática de enfermagem em neuro e talvez responder, talvez não, né, com certeza, nós vamos mostrar o quanto faz a diferença termos aí os enfermeiros especialistas dentro da nossa área. Né? E eu acho que talvez para começar até o nosso bate-papo, né, além do próprio relatório, eu acho que eu recomendo inclusive que leiam o relatório de 2025 da ICN, né, o Conselho Internacional de Enfermeiros, onde ele traz um review importante sobre o papel do enfermeiro e é o que vai discorrer um pouco nossa conversa, mas acho que antes de entrar nesse escopo, Camila, acho que um ponto importante é
a problemática das doenças neurológicas, né? Nós temos aí o Global Burden Disease, né, um estudo que é publicado pelo Lancet regularmente, onde ele traz ali o impacto das doenças neurológicas na saúde, o impacto socioeconômico, e os dados são muito alarmantes. Se nós olharmos lá, a gente vê a incidência extremamente alta, a mortalidade associada, os anos de vidas perdidos, ou seja, as doenças neurológicas elas são um grande problema de saúde pública, né, diminuindo a qualidade de vida, com impacto socioeconômico para o país, e nós temos oportunidades de atuação como enfermeiros. Então, acho que o primeiro ponto importante é que discutisse, né, trouxesse do ponto de vista da sua experiência, né, o como as doenças neurológicas têm afetado a população, e isso acaba sendo um gancho para que o enfermeiro possa levar acesso à saúde, promover reabilitação com todo o conhecimento e arcabouço que a gente tem na formação, né? Eu acho super importante a gente iniciar desse pontapé, Renan, porque, primeiramente, existem países que possuem uma cultura mais voltada à promoção e prevenção, né? Então, nós sabemos que países como Canadá, Inglaterra, são referências mundiais no que diz respeito à fórmula básica. Se eu evito, eu não preciso tratar, né? E a gente não pode falar apenas do custo, né? Mas a gente também precisa entender que um sistema de saúde oneroso não se mantém, né? E aí a gente cai na premissa que é o oposto do que queremos para as sociedades, de maneira geral, que é a equidade. Quanto menos sustentável é um sistema de saúde do ponto de vista financeiro, né, menos acesso à saúde as pessoas terão. Então, quando a gente considera essa questão, eu acho que o primeiro pilar que nós precisamos, e eu particularmente, não sei se você concorda, mas eu tenho uma opinião que isso ainda é uma fragilidade enorme no nosso país. O Brasil ainda tem uma mentalidade muito curativa, tá? E pouco preventiva, e falando em promoção à saúde, então eu acho que nós temos ainda mais passos a percorrer. O primeiro pilar é a gente evitar, né? E a gente sabe que existem causas que não são evitáveis, são inerentes do cidadão, do paciente, do indivíduo. Então, uma coisa muito básica, idade, né? Idades acima de 65 anos, vamos colocar esse cutoff de maneira geral, a gente sabe que isso abre porta para vários fatores de risco de várias doenças. Eu não consigo mudar a idade, né? É o ônus e o bônus de viver muitas primaveras, né? Agora, existem fatores relacionados a sedentarismo, a gerenciamento do estresse, a alimentação saudável, né? Entre vários outros, uso de drogas, né? Prescritas, lícitas ou ilícitas, enfim, a gente sabe que isso vai encurtando, vai distanciando a gente da linha da saúde. Sim. Então, não dá para pensar numa sociedade sustentável e saudável sem a gente pensar em promoção e prevenção. A hora que a doença acontece, aí é um outro pilar que a gente tem que pensar, né, de um outro nicho de atuação do enfermeiro inserido na equipe de saúde. E aí é remediar danos. Perfeito. E mais caro, na verdade, né? E até tô com a minha colinha aqui do Global Burden, né? O relatório, e tem um dado que é extremamente importante, que eles falam que 80% das mortes por doenças neurológicas acontecem em países com limitações de recursos, em desenvolvimento, que seria o nosso país. Claro. Isso acaba se refletindo talvez pelas próprias políticas, né? Nós ainda temos tentativas, temos políticas que são voltadas para a prevenção, mas a gente sabe que na prática a gente tem alguns desafios para o seu processo de implementação. A Né? gente não pode descolar, né, Renan, nem da área da neuro, nem da área nenhuma da saúde, a condição e a qualidade de vida que as pessoas têm. E a gente tem que desmistificar que qualidade de vida é ter lazer, viajar, isso é também. Mas qualidade de vida é você ter saneamento. Qualidade de vida é você não comer só bolacha, porque é mais barato, né? É você ter acesso a proteínas, é você ter acesso a sono, né? As necessidades humanas básicas. Então, a gente até tem políticas de saúde pública voltadas, mas a gente ainda tem uma condição muito ruim. A gente ainda é um país muito pobre de maneira geral.
né? Sim, esse é um desafio ainda pra gente. E aí faz com que o enfermeiro entenda o seu posicionamento social, inclusive, né? Do ponto de vista como eu vou fazer educação para prevenção, Exato. como eu vou ajudar o meu paciente a identificar a melhor estratégia pro contexto de realidade que ele tem. Exato. E isso vai os desafios que a gente vai discutir aqui ao longo do nosso, né, do nosso podcast, videocast, para quem estiver nos assistindo, né? Olha que chique, podemos ser vistos e ouvidos ao mesmo tempo, né? Bom, continuando a discussão, né, acho que outro ponto importante para se discutir, nesse contexto que a gente já entendeu, né, a complexidade do sistema de saúde, o impacto das doenças neurológicas temos enfermeiros para isso? Os enfermeiros são suficientemente numericamente e de forma qualitativa para isso? Eu acho que esse é outro ponto importante que a gente precisa levar em consideração, e aí eu acho que é onde o relatório do Conselho Internacional de Enfermagem ganha espaço, né? Porque primeiro que a gente sabe que há uma carência de enfermeiros global, né? E isso é uma preocupação, isso já se é visto em países desenvolvidos, isso inclusive é fonte de migração de enfermeiros, o que traz outra preocupação, porque quem vai ficar para cuidar nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né? Então acho que outro ponto importante para discutir temos enfermeiros suficientes? Isso é um ponto importante. E outro ponto eles estão qualificados para isso? Como você enxerga isso? Eu enxergo de maneira geral, não e não. Mas vamos lá, nem tudo isso, vamos olhar o lado cheio do copo. Eu acho que você citou um ponto muito importante, que é uma deficiência global, né? Exato. E o próprio relatório traz isso. Então, não temos, e por vários motivos, não temos a quantidade suficiente de enfermeiros. Então, desde condições de trabalho, reconhecimento, a questão do status, prestígio, a questão dos anos de dedicação ao estudo versus impacto na qualidade de vida. A gente não pode romantizar a nossa profissão. Ela é linda, ela é nobre, ela é útil, ela é essencial, a gente ama, mas não é romântica, né? Porque nós temos carga de trabalho, carga emocional, carga de estudo, né? E é uma área que você fica obsoleto muito rápido se você não continua estudando, se atualizando. Então vai exigir de você o resto da vida. Então eu acho que isso reúne fatores para que haja também um desinteresse global nas pessoas procurarem a profissão, né? Existem países como, por exemplo, na Europa isso é comum, países como Portugal, onde a base da pirâmide é mais idosa do que jovem, além dos enfermeiros saírem do país para atuar em outros países da Europa, quem cuida dessa base da pirâmide, porque também tem o envelhecimento populacional como uma cereja de bolo aí para pôr mais fogo nessa situação que é tão complexa. Então, não temos enfermeiros suficientes. Temos enfermeiros qualificados? A resposta também é não. De maneira geral, não. O que nós temos são muitas ilhas, e isso em todos os lugares do mundo, né? Nós temos ilhas de excelência, ilhas de formação, que formam grupos seletos. Isso, se a gente pensar na história da nossa profissão, é um avanço, porque nós saímos de um histórico de empirismo total para sermos especialistas. Então, a gente não pode não pensar nas nossas conquistas, mas a gente também não pode passar o resto da vida comemorando as nossas conquistas como se parou aí e a gente não precisa fazer mais nada. Essa qualificação de ilhas globais de excelentes enfermeiros, de excelentes centros de ensino, de pesquisa, de assistência, isso ainda é um desafio global de disseminar. Sim, sim. Eu acho que esse é um ponto importante, né? E outro ponto do relatório que eu achei super interessante, que eles destacam, né? É sobre os enfermeiros como motores econômicos. Então, talvez isso ajude a melhorar um pouco as condições de formação, de trabalho, para que a gente consiga resolver essa escassez global de enfermeiros. E aí, se a gente for levar ela para um nível mais abaixo, e aí seria por especialidades, ou seja, quantos enfermeiros hoje no mundo estão preparados para conduzir prevenção de doença cerebrovascular? Quantos enfermeiros vão fazer prevenção, hábitos de vida para que evite doenças cognitivas
degenerativas como Alzheimer, né? Teve o último relatório também sobre o Alzheimer que eu fiquei muito impactado quando eu li, porque ele dizia sobre os controles dos fatores de risco para o desenvolvimento das demências com foco principalmente no Alzheimer. E eu falei, gente, estamos caminhando para ser dementes, porque a forma como nós conduzimos a nossa vida nos leva para isso. Então, quanto o enfermeiro não tem de conhecimento, ele é preparado para educação e saúde, né? Mas aí trazendo para neuro, a gente vê que esse déficit é cada vez maior, porque a gente tem alguns outros desafios que a gente vai falar aqui ao longo da nossa discussão. Né? Eu não gosto de... Eu não sou uma... Você me conhece, não sou uma pessoa que tenho a tendência de jogar assuntos complexos em caixa simples. Assuntos complexos são complexos, não vão ter soluções complexas, muito menos unilaterais. Mas a gente não pode desconsiderar o efeito da pandemia de Covid, onde perdemos mais colegas ainda. Sim. Os que desistiram da profissão, os que morreram em campo, atuando, todos os profissionais de saúde, mas aqui a gente está focando, né, na enfermagem, nos enfermeiros, onde muitos se queimaram no burnout, né, e não vão voltar a atuar nunca mais. Exato. Né? Então, também é uma coisa de o quanto estamos preparados para as doenças de impacto global, pensando na nossa profissão, né? Exatamente. E aí, pensando nessa questão dos enfermeiros como motor da economia, olha que dado interessante que eles trazem no relatório, né? Eles dizem que para um aumento de 1% na densidade de enfermeiros, nós conseguimos aumentar a esperança de vida em 0,02%. E aqui ele diz que a esperança de vida elevada está ligada ao crescimento econômico e, por fim, ele diz que os enfermeiros, né, hoje nós representamos 2,5% da força de trabalho mundial, né? Ou seja, olhar para a enfermagem, investir no enfermeiro é você, de certa forma, melhorar as condições de saúde e, consequentemente, sociais, né? Então, é importante que o enfermeiro tenha esse entendimento, porque às vezes acaba se esquecendo da sua própria importância. Exato. E eu acho que, de novo, nós estamos lançando esse podcast aqui, né? Na Semana da Enfermagem, nós trouxemos essa discussão sobre a importância, né, de enfermeiros especialistas, porque nós temos que ser os primeiros a nos valorizarmos, né? Entendendo o nosso papel desde o clínico, assistencial, de gestão e econômico, né? Isso é um ponto muito importante. Esse dado econômico para qualquer lado que a gente pense, a gente insere o enfermeiro nesse contexto. A gente falou de promoção e prevenção. Se a gente olhar para a questão intra-hospitalar já, né, tratativa, curativa, a conta também é quase uma conta de papel de pão, né, Renan? O paciente, quando ele está dimensionado sob cuidados do profissional enfermeiro, que é o portador do conhecimento do gerenciamento do cuidado, o grande condutor do planejamento do cuidado, simples assim, ele vai ter uma recuperação muito melhor, ele vai estar cuidado do ponto de vista dos problemas vigentes e dos seus riscos potenciais. É claro que isso custa menos para o sistema. Né? Então a gente inclusive traz muito essa discussão pensando na nossa lenda do piso salarial, não é verdade? E aí eu jogo aqui para os nossos tomadores de decisão a seguinte reflexão, né? O enfermeiro, ele merece muito mais do que o piso, merece, mas aí entra na questão de a conta fecha. Vamos fechar a conta de quanto custa um paciente, independente da sua doença, mal cuidado. Quanto custa para o sistema? Um paciente cheio de lesão por pressão, um paciente infectado, um paciente neurológico acamado, que broncoaspira, que tem uma sepse de foco pulmonar por causa dessas broncoaspirações. Então, eu devolvo a pergunta. Nós poderíamos ganhar o dobro do piso se o sistema de saúde investisse no enfermeiro pensando que quanto melhor cuidado o paciente está, mais sustentável é o sistema de saúde. Exato, e até o relatório chama atenção para isso, porque além dele trazer a problemática, né, sobre a escassez de enfermeiros e o problema global que estamos vivendo, ele propõe soluções. E as soluções, por incrível que pareça, gente, não são mirabolantes. Não. Né? Começa lá, para investir na formação, investir na infraestrutura, boa remuneração, aquilo que nós já sabemos, inclusive nós reivindicamos, né? Uma cultura organizacional positiva, ou seja, não tem segredo.
né? Não. Então, acho que a ideia dessa primeira parte da nossa conversa era justamente trazer, né, esse olhar sobre a importância que o enfermeiro tem no sistema de saúde global, na parte econômica do nosso país. Então, nós somos importantes para nossa nação, né? Os nossos pacientes precisam de nós e nós podemos fazer muito por eles. Então, essa é a ideia que nós, como a Beneuro, tentamos trazer aqui para os nossos enfermeiros. E por isso, hoje, um podcast, um videocast, porque talvez é uma forma mais fácil de chegar às pessoas, né? Uma conversa mais leve, que é o que a gente está tentando fazer aqui, né? Que você sinta conversando conosco. A ideia é que, inclusive, vocês participem ativamente, né? Tem o nosso site, nossas redes sociais, para que vocês possam ali mandar sugestões de temas, o que querem discutir, porque esse é o nosso papel como sociedade, né? Trazer aí essa reflexão, trazer ferramentas para que vocês possam prosperar como profissionais, né? Do ponto de vista científico, de posicionamento de carreira. Então, essa é a nossa ideia. E aí, focando talvez um pouco mais no enfermeiro de neuro, né, Camila? Agora Por que Camila escolheu ser uma enfermeira especialista de neuro? Ai, gente, olha, se eu contar que na graduação, eu falo que a neuro foi cuspir pra cima e cair na testa. Porque quando eu estava na graduação, anatomia e fisiologia da neuro saiu da minha boca um dia, Renan. Deus me livre. Eu não quero nunca mais ver neuro na minha vida. Porque realmente a neuroanatomia, a neurofisiologia, eu não era técnica de enfermagem, então fui ser enfermeira direto, fui fazer faculdade. Então não tinha contato nenhum com saúde nem nada. E é assustador. Eu olhava e falava, gente, nas aulas de anatomia, esse órgão não é de Deus. Você não sabe se o gira para frente ou para trás, pelo amor de Deus, né? E no final das contas, o papel crucial ali que eu me apaixonei pela neuro foi por uma subespecialidade da neuro. Quando eu estava no penúltimo ano da graduação, eu fui atuar na Liga Acadêmica de Dor, do Hospital das Clínicas de São Paulo. E a dor, mal, a gente não sabe na graduação isso, né? Mas tá ali dentro de uma subespecialidade da neuro, um subtema da neuro. E fazendo a liga, eu comecei a obrigatoriamente estudar mais neuro. Para completar, residentes da neurocirurgia passavam, os R4 passavam na liga. E tinham casos de dores refratárias que iam para neurocirurgia. Eu falei, uau, neuro é legal. Uau, eu gosto de neuro. Esqueci o trauma da graduação e entrei com os 2 pés na neuro. Atuei até depois de formada o tempo que consegui na liga de dor, mas aí foi quando eu prestei a prova do HC para fazer neuro. E aí, olha, o bichinho me picou até hoje, estou aqui. E você, meu caro? Como isso surgiu? É engraçado mesmo, né? Porque quando você tá acabando ali a graduação, você começa a pensar na carreira, né? Tipo, pra onde eu vou? E aí você começa a ser motivado por aonde dá mais dinheiro, às vezes, né? Aonde talvez venha o primeiro emprego, essas coisas todas. Mas na graduação eu sempre gostei de pacientes mais agudos, essas condições foram sempre o que me chamaram a atenção, né? E aí dentro da área, né, a anatomia também foi o mesmo trauma, assim, a princípio, no começo, né, aquela coisa difícil de entender, e eu acho que inclusive, isso, acho não, né, a gente tava discutindo esses dias numa reunião nossa da Beneuro, da diretoria, né, e até o próprio Saulo, que é um dos nossos, né, membros, né, do nosso conselho fiscal, trouxe a discussão sobre o fenômeno neurofobia, que a gente vai falar aqui com detalhes. Gente, teremos um podcast sobre neurofobia. Esse aqui, o neurofobia você vai mandar para um colega seu que disse que não gosta de neuro. Exato. Inclusive, né? Mas voltando aqui para a pergunta que a Camila me fez, né? Então eu sempre gostei disso. E quando eu tive aula sobre AVC, aquilo me encantou, né? E eu falei, cara, parece que neuro é uma coisa muito boa. E aí quando eu acabei a graduação, eu entendi que eu queria fazer residência. Era no momento que estava voltando as residências multiprofissionais. Aliás, estavam começando as multi, que era o retorno das de enfermagem que existiam no passado, né? E aí quando eu fui olhar as áreas, eu olhei lá, cardiologia. Eu lembro que a cada esquina que eu olhava tinha um enfermeiro de cardio, né? Mas eu tenho muito de cardio. Então eu somei a minha necessidade, aliás, a minha paixão mesmo, que eu sempre gostei, né, dessas questões de doenças neurológicas, com uma necessidade de mercado, porque aí eu pensei e falei assim, pô, quantos enfermeiros de neuro eu já ouvi falar? E aí eu comecei a procurar sobre neuro, eu falei, cara, isso é um nicho de mercado.
Talvez não possa ser imediato o meu retorno, mas eu vou investir nisso. E eu falei, eu vou fazer neuro. E aí eu prestei a residência na Unifesp, né, para o programa de neurologia e neurocirurgia. E aí ali da neurologia e neurocirurgia a gente tem os campos de estágio dentro da neuro. Eu fui pro neurointensivismo e é onde eu me foquei minha carreira toda. Hoje a minha ênfase é muito para neurointensivismo. Então foi um pouquinho do gostar de doenças neurológicas com um olhar já, eu falei, eu não vejo enfermeiros de neuro por aí. E aí foi o que me levou a falar, vou trabalhar com a neurologia. Você tocou num ponto que é o nicho de mercado, a oportunidade de mercado. Eu confesso que eu não pensei nisso. Eu fui pelo encantamento mesmo. E você sabe que depois, adiante, também foquei no neurointensivismo e o bicho da UTI com o bicho da neuro tá aqui, né? Mas eu me lembro de quando eu decidi que ia prestar neuro, eu me lembro de colegas veteranas, enfermeiras. Você tá louca? Você vai fazer o quê com esse título? E aí eu, intuitivamente, não pensando no nicho de mercado naquela época, 20 e pouquinhos aninhos, mas eu respondi, quantos enfermeiros especialistas em neuro você conhece? Então, é uma coisa que é uma especialidade para o enfermeiro que ainda demanda muita disseminação realmente a respeito do campo, porque, pelo amor de Deus, se eu fosse nessa motivação aí, eu fui totalmente desmotivada por próprios colegas da área que já tinham 15, 20 anos de formado e eu me apaixonei realmente de um jeito que eu falei, eu só vou olhar para o que eu gosto de fazer. Deixa falarem, eu vou me virar. Eu sei que eu vou fazer alguma coisa com esse título, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante também. Sim, acho que agora chega até numa pergunta que complementa essa, né, que é o desafio da prática, né, do enfermeiro na neuro, como o enfermeiro chega até a especialidade, como ele se desenvolve. E aí acho que a Camila pode dar um pouco de detalhes como foi fazer lá o aprimoramento no HC, na USP, e um pouquinho da residência, mas acho que talvez o primeiro desafio que a gente tem é a escassez de cursos. Exato. Cursos de especialização lato sensu, praticamente escassos. Isso se pensar em cursos de qualidade, como um estágio prático, né? Programas de residência no Brasil, nós sabemos que temos, mas inclusive também nos parece ser muito pouco. Nós estamos inclusive fazendo esse mapeamento como a Beneuro, porque a gente entende que há uma necessidade de formação desses enfermeiros, né? Então acho que o primeiro ponto importante acho que é a falta de cursos, mas também acho que eu queria trazer outro ponto, porque às vezes as pessoas pensam que assim, neuro não é comigo, né? Só que, vamos lá, quantos pacientes da sua unidade hoje no plantão tinham ou antecedente de doença neurológica ou era um diagnóstico de doença neurológica, né? Doença cerebrovascular cada vez maior, doenças neurodegenerativas, as cefaleias. Então, a neuro é uma condição cada vez mais frequente. A gente viu aqui no relatório do Global Burden, né? Então, quais são os desafios para você se tornar um enfermeiro de neuro? Até porque talvez muitos alunos, estudantes, finalizando a graduação, estão começando a pensar na carreira e olharam assim, opa, neuro. Como é para se tornar? O que eu faço para tornar um enfermeiro de neuro, Camila? Perfeito. Acho que só antes eu vou complementar uma coisa. Se você que está nos assistindo hoje deu um plantão numa UTI, num pronto-socorro ou uma intercorrência numa unidade não crítica e atendeu uma fibrilação atrial de alta resposta, esse pode ser o seu paciente neurológico do futuro por um AVCI. Então, a própria epidemiologia justifica, né? Agora, realmente, eu assino e carimbo embaixo, assim, dou um Ctrl+C, Ctrl+V no que você falou. Inclusive, na última semana, eu fui recomendada por um colega, falou, Camila, posso passar seu telefone para uma enfermeira que eu conheço? Se orientá-la, porque ela gosta de neuro e ela tinha essa dúvida. Como que eu estudo? Onde eu busco? E realmente não é nada fácil, né? Então, programas de residência como o da Unifesp, né? Programas de aprimoramento profissional como do HC, da Faculdade de Medicina, da USP, não é todo mundo que consegue. Se você já está trabalhando, fica muito difícil, né? Por quê? Porque é integral, porque você é bolsista, né? No meu caso, quem pagava a bolsa vinha da Secretaria de Saúde do Estado, não sei se é a Unifesp, possivelmente por ser federal, Ministério da Educação com Saúde, com saúde, enfim. Então, assim, isso já corta muita gente da possibilidade que, na minha opinião, gente, eu sou fã. Por quê? Porque você estuda a teoria,
E por ano são mais de 5.000 horas só vendo o cérebro. Nem por osmose, né? Vai Nem entrar por alguma osmose, coisa. você deita, dorme e vem, Exato. entende? Não tem por como. osmose. É uma Você imersão, né? respira isso Respira 24 isso, horas exato. por dia, né? E hospitais e escola, eles têm essa característica de ter complexidade e fartura de casos que nunca mais eu vi na minha vida. Sim. E olha que eu trabalhei em UTI a vida toda, né? Então, isso eu acho que é um fator dificultador, né? Talvez, né, se tivéssemos bolsas mais robustas em termos de valor, né, as pessoas poderiam pensar, porque às vezes você se forma e você vai trabalhar, mas assim, um enfermeiro com 2, 3 anos de formado que está trabalhando, ele não é um veterano ainda, né? Mas ele já está recebendo um salário de enfermeiro, então ele não vai voltar para um programa de residência, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Do ponto de vista de especialização, são raríssimas instituições. Em São Paulo temos poucas, algumas vinculadas a grandes centros de ensino e pesquisa de grandes hospitais renomados, né, do nosso país. Mas ainda assim, a gente ainda vê muito incipiente, por EAD ou presencial. Eu escutei dessa moça que me procurou, dessa colega, falando assim: Camila, o próprio lugar onde eu trabalho, que é um desses lugares muito bons, top, né, que tem instituto de ensino e pesquisa vinculado, ela falou, não consegue fechar número de turma para abrir uma turma presencial, né? Então, eu acho que também a disseminação para plantar a semente do interesse das pessoas quererem fazer neuro, porque mercado é por oferta e demanda. Exato. Né? Quando tem oferta, vai ter. Quando tem demanda, vai ter oferta, perdão. Né? Então, eu acho que quem se interessa, acho que aqui fica até um pedido e uma dica. Quem se interessa, não fique silencioso, né? Procure, escreva como sugestão para as universidades, para os institutos de ensino, porque conforme eles vão percebendo que tem essa demanda, eles vão criando. Sim, e eu acho que uma coisa interessante também, né? Eu e a Camila não tínhamos uma sociedade brasileira de enfermagem e neuro para dar todo um suporte, porque esse é o nosso papel como sociedade. Nós tínhamos um suporte, entre aspas, da sociedade americana de enfermagem, porque eu queria saber mais de enfermagem e neuro. O que a enfermagem americana faz? E a gente tenta exportar esses conhecimentos, mas hoje vocês têm à disposição quem? Uma associação. Uma associação, né? Então a ABNeuro, que é a Associação Brasileira de Enfermagem e Neurologia, né, e Neurocirurgia, é a associação que reúne, ela congrega os enfermeiros que gostam de neuro. Eu não preciso trabalhar com a neuro, basta o fato de ter interesse e afinidade, porque a gente já viu, o paciente de neuro está no seu plantão, né? Então, se você quiser dar uma assistência mais qualificada, dominar alguns conceitos de neuro vai ser importante para você. Vai ser. Né? Então, como sociedade, as nossas ações são todas voltadas para isso. Então, por isso hoje esse videocast, esse podcast, né, estamos lançando o nosso primeiro episódio e várias outras estratégias que nós temos junto à nossa sociedade, que eu convido a vocês a saberem mais da ABNeuro, entrarem no nosso site, abneuro.org.br, ou seguir as nossas redes sociais, né, abneuro.oficial, porque temos diversas estratégias para ajudar os nossos associados, né, Camila? E aqui, aproveitando o momento merchan da ABNeuro, né, no site... Hora do jabá. Hora do jabá, pessoal, vamos lá. Então, o jabá aqui é o seguinte, você que não é sócio, você vai ter informações, vai ter alguns conteúdos, né, porque o nosso objetivo primordial como associação, né, Renan, é a gente disseminar, não importa se é para sócio ou não sócio. Exato. Mas, obviamente, que o sócio, né, ele tem que ter um além, né? Então, esse além, gente, envolve não só descontos, congressos, simpósios, parcerias com outras associações e etc., como também na área do associado, a gente tem uma área de artigos comentados, que eu sou super fã. A gente pega artigos científicos de grande relevância e a gente comenta, né, sobre o estudo com a pitada a nossa liberdade poética como especialistas da associação. Então, tem muito benefício, né, científico, acadêmico, financeiro, em termos de atualizações, para quem é sócio. Então, se você gosta da neuro, né, eu acho uma boa pedida e não é cara a associação. Não é. Não Até é, por investimento. gente. Nós conseguimos recentemente, ó,
Agora temos aí podcast, videocast, o nosso sócio tem acesso lá ao vídeo, na plataforma precoce, tem lá o VIP, né? Spoilers. Isso é legal. Nós fizemos parceria para que nós tivéssemos acesso ao Jornal de Enfermagem Neuro-Americano, que é a principal revista com evidências da prática de enfermagem, então o nosso associado tem acesso gratuito. Nós temos webinários que eles são abertos, mas nosso sócio tem acesso à gravação. Exato. Cursos exclusivos e parcerias que temos feito com editoras, enfim, temos buscado o melhor para o nosso sócio. E né? o que vai ter no segundo semestre, Renan? Vamos lá, né? Spoiler bom. O congresso, né? O nosso primeiro congresso, né? O C-Brain, a gente quis fazer um trocadilho ali, né? Brain, cérebro em inglês, Brain, C-Brain. C-Brain, congresso do Brain. É o nosso primeiro congresso, mas não é o nosso primeiro evento, ele é uma evolução das nossas jornadas. Então, é um evento histórico, na verdade. Concordo. Esse ano estamos fazendo história, né? Podcast, videocast, congresso e tudo mais, né? Mas o congresso vai acontecer em São Paulo, 8 e 9 de agosto, aqui na Vila Mariana, próximo aqui onde nós estamos, e ele tem 2 salas simultâneas, uma arena interativa que vai ser bem esse clima de conversa, onde você vai se aproximar do palestrante, vai conversar, tirar suas dúvidas. Temos uma coisa que é muito bacana, que traz a valorização de novo, né? Semana da Enfermagem, estamos falando de nós entendermos nosso papel, né? Nós temos o concurso fotográfico, né? Onde a ideia é que os enfermeiros compartilhem fotos que mostrem a sua prática e a essência do cuidado em neuro. Então, as fotos vão ser divulgadas nas nossas redes, vão ter uma votação e nós vamos premiar a foto, né, escolhida, inclusive vai participar aqui do nosso podcast. Exato. O enfermeiro que trouxe a foto, porque a gente vai querer entender o contexto por trás daquela foto. O vencedor vai nos explicar. Exato. Além disso, outra oportunidade única, né, a apresentação de trabalhos. Então, nós temos submissão de temas livres, vai existir prêmio para o melhor trabalho e ainda vai ter anais do congresso, ou seja, você ganha uma publicação, porque o anal tem SBN, então ele consegue, né, os anais do evento conseguem trazer isso pra gente. Exatamente, tá? Fora a conexão, né? Networking, palestrantes referências nacionais e, inclusive, estamos trazendo a presidente da Organização Mundial de Enfermeiros de Neuro, da World Federation, a qual a ABNeuro é filiada, que vai fazer a nossa palestra de abertura e vai ter algumas interações em algumas outras aulas com os nossos palestrantes. O evento tem tradução. É demais. Tradução simultânea, então não se preocupe. Não falo inglês. Não tem problema. Né? Tem tradução simultânea e o preço também muito acessível. Né? Então, nós estamos trabalhando para que a gente ofereça o melhor, para que os enfermeiros tenham instrumentos para cuidar com segurança e qualidade. Essa é a nossa missão, né, da ABNeuro, é cuidar de quem cuida do paciente neurológico. Exatamente. Né? Para isso que nós existimos, para isso que esse podcast foi criado. Esse primeiro episódio ele vem um pouquinho mais diferenciado, a gente está falando até para apresentar a sociedade, apresentar esse espaço que é para discussão e troca de conhecimento. E eu acho que um ponto que vale a pena a gente voltar, só um pouquinho da conversa, depois acabando o jabá. Fechou o jabá, pessoal. Quem ouviu, quem não ouviu, volta aí o vídeo. Né? Eu acho que talvez valha a pena a gente falar um pouquinho, Camila, sobre as subespecialidades da enfermagem neuro, porque a neuro é uma área muito ampla, então quando fala, eu quero trabalhar com neuro, você tem N possibilidades. Então eu queria que você comentasse um pouquinho quais são as possibilidades de mercado de trabalho, pensando tanto em subespecialidades da neuro e campos de mercado mesmo para atuação do enfermeiro em neuro. Como nós estamos hoje em 2025 no Brasil para trabalhar com neuro? Eu acho que a primeira coisa é a gente, antes de fazer essa escolha, a gente se entender em relação até um ponto que nós tocamos. Eu sou mais para doente agudo ou doente crônico? Né? Então, a nossa resposta é agudo na veia, né? Tá bom. Então, aí vem uma subespecialidade já trazendo esses agudos, que é o neurointensivismo. Né? A gente tem alguns hospitais que trabalham com UTIG especialidade, que tem UTIs neurológicas, né? Outros não, mas cada vez mais a gente vê, mesmo os hospitais que têm UTIs gerais, deixar uma quantidade de leitos mais voltada à concentração dos neurocríticos ali. Então, para quem gosta de terapia intensiva em neuro, é um campo, sim, faz toda a diferença, né? E é muito bem visto. Não é incomum o cidadão não ser especialista em terapia intensiva, mas se ele é especialista em neuro, a gente vê até em descrições de pré-requisitos de contratação.
né? Especialista em cardio, nefro, neuro. Eu fico super feliz quando eu vejo a neuro entrar dentro desse nicho, né? Porque como a equipe médica, né? Ele pode ser intensivista, mas ele também é o cardiologista, né? Enfim, que ele dá o plantão. Pensando ainda nessa veia dos pacientes agudos, a gente tem um nicho de trabalho muito importante dos enfermeiros que lidam com linhas de AVC. Né? Então, desde ali da porta, da sala de emergência, hoje em dia a gente tem um leque muito grande de instituições que só trabalham em cima de protocolo AVC, né? De linhas de cuidado em cima do AVC, que buscam certificação de acreditação internacional, inclusive de subespecialidades. Então, por exemplo, a gente tem Joint Commission International, que todo mundo, né, conhece, tem a JCI, acredita, certifica o hospital, mas ele também tem um subselo ali, por exemplo, para o protocolo AVC. Então, eu sou certificado, né? Eu dei o exemplo da JCI, mas são muitos outros. Então, eu acho que é uma linha que tem muito campo para o enfermeiro trabalhar, né, focado no AVC. Pensando nos enfermeiros que têm uma veia mais para o crônico, né? A gente tem centros hoje em dia, dentro de hospitais, fora de hospitais, voltados a cuidados e acompanhamento e tratamento de pacientes com esclerose múltipla, né? Esclerose lateral amiotrófica. Infelizmente, a gente vê, né, um aumento também nesse número de doenças neuromusculares, neurodegenerativas. Então, há um campo, inclusive, Renan, que a gente não pode deixar de citar, para o enfermeiro especialista em neuro e que tem essas subatuações em empresas, né? Nós somos muito hospitalizados, né, na nossa profissão, na nossa formação, né, mas grandes empresas na área de equipamentos, materiais, insumos, contratam enfermeiros. Por exemplo, ele não é especialista em neuro, mas ele tem 15 anos de experiência, que a gente tem até dentro da nossa associação, né, Marcelo Clu. A gente pensa em AVCI, a gente pensa no Marcelo, né? O Marcelo é um perfil de enfermeiro que a indústria busca, né? Porque você pode trabalhar com linhas de trombolítico, com linhas de dispositivos implantáveis, pensando em neurointervencionismo, né? Então, tem vasto leque. A gente pensar, hoje em dia existem centros voltados à epilepsia. Então, aí uma sub-área da neuro. Centros de trauma, politrauma, TCE está dentro da história, né? Então, eu acho que foque no perfil que você gosta. Eu gosto de ação, eu gosto de mais crônico, eu gosto do acompanhamento, né? E vá. E acho que, por último, não posso deixar de falar num novo segmento dentro da neuro que a oncologia trouxe para nós enfermeiros, Exato. Que é o enfermeiro navegador, né? Eu sou fã. Eu acho sensacional, eu desejo que expanda para todas as especialidades, o navegador em neuro, o navegador em cardio, que os de onco tripliquem, né? O que é o enfermeiro navegador, gente? A gente está falando de pegar o paciente para você na linha do cuidado mesmo. Então, o paciente é seu, junto com a equipe médica. Tanto quanto é para o médico, né? Total. A responsabilização. Né? É nosso, a gente vai, junto com a equipe multi, captar, encaminhar, acompanhar. Ixi, ele internou. Ele internou por quê? Né? Então, eu estou próxima do paciente. Muitos hospitais trabalham com isso. Muitas operadoras de saúde estão começando a trabalhar com essa linha do cuidado. Então, gente, campo tem. Exato, né? Então acho que a ideia, até porque esse primeiro episódio ele é um spoiler do que vem nessa primeira temporada, porque tudo isso que a gente falou bem por cima vai vir como um tema, um podcast só sobre isso. Exatamente. Né? Então é importante lembrar, a Camila trouxe aqui vários exemplos de especialidades, subespecialidades da neuro, e hoje a BNeuro trabalha isso porque nós temos departamentos que permitem você se conectar com quem já é especialista. Então eu posso trabalhar com neurointensivismo, neurotrauma, doenças desmielinizantes, doenças neurocognitivas, posso trabalhar com falei cerebrovascular já ainda não aqui. Doença cerebrovascular, neuropediatria, práticas integrativas,
cuidados paliativos, neuro-oncologia, neurocirurgia. Então, de todas essas áreas, você pode explorar. Dentre essa linha do conhecimento da neuro, em que segmento eu quero trabalhar? Eu quero hospital? Eu vou ter hospitalar. Não, eu prefiro uma pegada mais ambulatorial, eu gosto de ver o follow-up de pacientes. Exato. Né? Então você pode ir para um atendimento mais ambulatorial. Não, eu quero empreender, Camila. Nós vamos trazer aqui a nossa parceira, presidente da associação da SOBI, né, a Sociedade Brasileira de Enfermeiros e Empreendedores. Olha o nicho para enfermeiros empreenderem na neuro. É demais. Né? Prevenção de lesão, disfagia. Infelizmente, nós temos muitas sequelas das doenças neurológicas por N motivos e que eles padecem por não ter uma assistência especializada, né? Então, um consultório de um enfermeiro que vai trabalhar com feridas, reabilitação, né? A reabilitação, outra área, neuroinfecção. Ah, mas eu também não quero empreender, mas eu gosto tanto de ensinar educação. Né? Universidades, pesquisador, outra possibilidade. E ainda eu posso ter os enfermeiros que vão acabar decidindo eu gosto de um trabalho mais livre, né? Que eu gosto de pessoas. Você vai ter a indústria, medical devices, indústria farmacêutica, então... Imecel. Exato. Então, N possibilidades para trabalho, né? Então, acho que a nossa ideia hoje aqui era um contato primário, né? Apresentar que existe o Brainstorming, que é o podcast da enfermagem neurológica, o podcast oficial da Associação Brasileira de Enfermagem em Neurologia e Neurocirurgia, para dizer que nós temos uma sociedade para cuidar de quem cuida do paciente neurológico. Então, eu queria agradecer a Camila, né, por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Né, para discutir e trazer o spoiler. Tudo que a gente falou aqui vai ter um momento para falar com profundidade sobre o enfermeiro navegador, porque eu acho que abre oportunidade para as práticas avançadas de enfermagem dentro da neuro. Nós vamos falar sobre empreendedorismo. A gente vai falar de muita coisa, então não percam, né, os nossos próximos episódios. Fiquem atentos. Eu queria deixar para a Camila deixar aí as considerações finais, né? Talvez a resposta final, né? Porque precisamos de enfermeiros especialistas em neurologia e neurocirurgia. Eu acho que o encerramento vem no tudão do título. Precisamos de enfermeiros especialistas porque isso ajuda a sustentabilidade do sistema de saúde. Quando a gente fala de sustentabilidade, está implícito os custos, está implícito um sistema robusto, sólido, que garanta acesso, equidade, né, agilidade, que a gente tanto precisa. A área da neuro, eu adoro o clichê do tempo é cérebro. Então, tempo, quanto mais passa o tempo, menos neurônios, né, numa doença neurológica. Então, precisamos de especialistas em neuro, porque o paciente neurológico também precisa de qualidade e segurança nos serviços de saúde prestados. Precisamos, porque é uma especialidade em que o raciocínio clínico que você desenvolve e que você precisa te empodera e ajuda no desfecho do paciente. Um bom enfermeiro especialista em neuro, ele impacta na mortalidade e na quantidade de sequelas de um doente neurológico, mas isso eu não tenho dúvida, né? E porque precisamos seguir dentro das nossas profissões. Precisamos aperfeiçoar, porque para a gente ter o reconhecimento, o retorno financeiro, né, a visualização social que nós tanto almejamos, e que eu não acho que isso é uma coisa pífia, né? Eu acho que é muito digno para quem se dedica tanto a estudar para devolver para a sociedade. A gente merece, mas se a gente não se organiza, não brotará. Então, quanto mais a gente se especializa e se une em prol de um denominador comum, que é paciente, sociedade como um todo e profissão, não tem como dar errado, gente. É esse que eu acho que deve ser o foco de um enfermeiro na sua carreira. Bom, eu ficaria aqui horas falando, né, de neuro e como o enfermeiro tem o seu protagonismo, mas hoje aqui é só o gostinho do que vem por aí. E a gente vai fazer um podcast de neurointensivismo. Claro que vai, né? Bom, acho que tá na hora do jabá, esqueci, então um jabá 2, Camila, que eu ia falar e acabei esquecendo, né? Então, para quem tá aqui acompanhando o podcast, né, ficou aqui até agora com a gente, então nós estamos lançando um cupom especial para quem está acompanhando para ter desconto pro nosso congresso.
Congresso. Perfeito. Né? Então, o nosso desconto de 20% na inscrição do Congresso, Brainstorming, 20% off, a gente vai colocar aqui no vídeo do podcast, né, e na própria descrição. Então, você pode utilizar esse cupom para garantir um desconto especial para participar do nosso congresso. E é o cupom, gente, no momento da inscrição. Exato. Tá, fez a inscrição, selecionou lá a inscrição do evento, participar, pagamento, na hora do pagamento insere o cupom, o desconto automático entra e você consegue aí usufruir e participar dessa grande festa da enfermagem em neuro, né? Tem presente, Camila, a nossa caneca, olha só como é um chique. Porque a Beneuro não é qualquer associação, nós temos canecas Exato. personalizadas. A caneca é presente para você, Muito pela obrigada. participação do nosso podcast, né? Me sentindo aqui Jô Soares. Gente, o que tem aqui dentro? Água. Água, gente. Ou não. Mas é água. Ou não. Bom, de novo, obrigado, Camila. Obrigado aos nossos ouvintes do nosso podcast, os que estão nos assistindo pelo vídeo, né? Nos encontramos na próxima semana com mais um episódio, né, do Brainstorming, o podcast da enfermagem neurológica. Espero vê-los pessoalmente, pessoal. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.